Esse início sempre tem uma fala que eu falo assim para minha equipe, e essa fala eu ofereço às equipes pela importância do trabalho. Às vezes numa equipe a gente pensa assim que a gente é modelo, é uma referência, mas quando a gente começa a perceber, a gente vai percebendo que tem muitas coisas que precisam de serem melhoradas. Os jeitos, as falas, a maneira do trabalho. O elemento da equipe, ele tem que fazer esse trabalho com ele também. Ele tem que ir vendo como ele se encontra diante do sistema. Porque uma equipe é um sistema, e como esse elemento é um dente do sistema que ajuda a rodar a engrenagem, ele precisa de fazer esse trabalho com ele, de ir vendo como ele é e como ele é visto. Isso é muito importante, mas também tem a pessoa dentro dela, ela tem que ir vendo como ela se encontra. As coisas na criação que o Criador nos possibilita é sempre assim, muito boa. O alho serve para uso na cozinha, na culinária, e ele também é um dos melhores remédios, e ele é tão fácil de ser cultivado e tão fácil de ser manuseado. Ele tem a importância assim de ajudar no funcionamento do intestino. Se a pessoa tem pressão que não está regularizada, possibilita o trabalho de regularizar a pressão. Ele tira problemas do aparelho respiratório. Não é que ele tira o problema, ele fortalece e possibilita aquele corpo a recuperar. Tem assim histórias que as pessoas falam assim, e o cheiro do alho? Nós, assim que a gente vem trabalhando com a saúde, com a importância, é de meu conhecimento assim, bem recentemente as crianças ficavam doentes e eu orientava para a mãe colocar um dente de alho amassado numa fralda, num lenço, e ela colocar no pescoço daquela criança. Aquela criança recuperava rápido, porque num período bem recente assim, ainda tem pessoas que moram em casas com quintal, que a criança tem a facilidade de ir para fora da casa, de brincar, às vezes a criança volta para dentro assim toda suja. A maneira que tem para fazer essas crianças ficarem fortalecidas é cuidando bem da saúde, e o alho ele tem essa importância de fortalecer aquele corpo pequeno daquela criança, e no caso dos adultos também, que ainda ajuda a funcionar o intestino, que regulariza a pressão. Quando a pessoa tem tonturas e ela adquire o costume de comer o alho, também melhora a questão da tontura que a pessoa sente. Nós, na nossa equipe, temos que fazer esse trabalho conosco. Precisamos de estar sadios. Todo dia nós temos trabalho, e a pessoa tem importância quando ela trabalha, mas ela tem que estar conhecendo e praticando também as coisas boas que possibilita a ela a saúde, que possibilita a ela a continuidade. Mas tem assim, muitas vezes a pessoa fala assim que o alho tem cheiro, mas se ele tem cheiro, e quando as pessoas assim, que eu já conheci algumas pessoas que moraram em regiões muito difíceis, que tinha guerra, a maneira que tinham para sobreviver naqueles ambientes era usando o alho, comendo alho diariamente e andando com o alho amassado no pescoço. Então o alho tem essa coisa boa assim, de fortalecer o corpo e não deixar as bactérias chegarem. O cheiro do alho é mais importante, a saúde da pessoa, e a pessoa tem que ver o que ela está querendo na vida. E nós, na nossa equipe, com muito trabalho que nós temos, eu vejo assim que temos que querer somente a saúde. E o cheiro é uma maneira que possibilita também o fortalecimento do aparelho respiratório. Então precisa de ter a saúde. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é a criação do ser humano.
Cada pessoa ela tem a obrigação, ela tem o dever de conhecer a origem, a sua origem. E a criação do ser humano é Deus o criou e o vivificou. Então são dois atos. Tem assim a importância que o espírito humano caminha na criação, e a importância do espírito humano é trocar a energia, melhorar a energia da Terra. Essa é a importância, porque quando ele foi criado, ele foi caminhando, foi descendo e chegou na Terra. E a função do espírito humano na Terra é melhorar a Terra. Algumas pessoas assim que têm a facilidade de trabalhar com um jardim, a gente vê que aquela pessoa deixa aquele jardim mais bonito. A disposição das plantas que são colocadas naquele jardim fica uma coisa muito bonita. A finalidade do espírito humano é melhorar aonde ele se encontra. A decadência do espírito humano, cada um é responsável por si. Não tem importância assim a pessoa está num processo decadente e piorando a Terra. Tem importância aquele que tem a oportunidade de fazer um trabalho, ele melhorar. Porque todos nós, espíritos humanos, temos essa responsabilidade. E isso a gente vê assim, que o relacionamento também com os animais melhora a qualidade dos animais, porque há uma troca de energia, tem uma importância. A vida do animal, especialmente os animais domésticos, tem essa coisa boa assim, muda o jeito do animal, a atenção que o animal recebe e o retorno que ele dá. E o espírito humano, ele desenvolveu um jeito que ele guarda muito dentro dele somente as coisas ruins. Por exemplo, assim, uma pessoa tem uma fala e essa fala a outra pessoa pode não ter entendido e fica com um sentimento de descontentamento por ter ouvido aquela fala. E ele guarda aquele sentimento de descontentamento, às vezes muitos anos ou muitos meses, e isso é verdadeiro. É só a gente observar assim, muitas vezes um tio que a gente tem, um conhecido do pai que trabalhou numa determinada empresa e que aquela empresa já tem muitos anos que ele saiu daquela empresa e ele tem um descontentamento e ele fala do descontentamento. Ele fala de um descontentamento que ele teve, mas ele trabalhou muitos e muitos anos, ele pôde levar o recurso para a casa dele, sustentar a família, muitos e muitos anos, mas um descontentamento é que marca. Isso é uma atuação do raciocínio, é uma coisa assim que não entrou a bondade, porque na bondade a pessoa também teria que estar fazendo um trabalho dentro dela e vendo dentro dela por que ela ouviu aquela expressão, porque ela teve que ouvir aquela fala com aquele tom que ela guardou e que ainda guarda muitos anos depois aquilo que aconteceu. O trabalho do espírito humano na Terra é compreender as coisas e conhecer as leis da criação para a atuação dele ser uma atuação melhor. Porque um descontentamento prejudica, sim, não só aquele que ficou com o descontentamento, mas prejudica todas as outras pessoas com quem ele relaciona. Porque esse descontentamento, ele está sempre levando para todas as outras pessoas também. A melhora da pessoa está ela fazer um trabalho dentro dela e compreender por que ela tem esse descontentamento. A criação do ser humano. A importância, sim, do espírito humano sobre a Terra é melhorar onde ele se encontra. Se outra pessoa piora, aquele que tem a oportunidade de fazer melhor, ele precisa de fazer.
porque se ele fizer melhor, independente de onde ele se encontra, ele vai estar bem. Assemelha-se a uma condição. A pessoa está caminhando por uma estrada e apresenta um rio na frente, a pessoa entra dentro da água, atravessa o rio e continua caminhando. Durante o dia, a roupa vai ficando seca pelo movimento, pelo calor mesmo do corpo, pelo vento da estrada. Então a pessoa não ficou parada esperando que arrumasse uma situação para que ela não molhasse o corpo, nem molhasse a roupa diante daquela água. E a vida tem que ser assim, apresenta um obstáculo, a gente tem que ir superando, a gente tem que ir caminhando, não tem importância passar por aquela água, passar por aquela situação, mas ir compreendendo que foi bom ter passado por aquilo, porque muitas vezes a gente se encontrava descuidado, porque se houve um descontentamento, é porque também houve um descuido, não houve um movimento. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro da pessoa tem que ter um movimento, tem que ter a movimentação para ela poder continuar caminhando na vida. Quando a pessoa fica esperando um jeito para atravessar aquele rio, que ela não molhe os pés ou que não molhe a roupa porque tem muita água naquele rio, aquela pessoa para. E aquele que passou, independente de como ele vai sair do outro lado, ele continua caminhando e ele vai atingindo o seu objetivo. A criação do ser humano é assim. O ser humano tem que movimentar e tem que conhecer as leis para ele continuar caminhando e tendo a facilidade de resolver melhor todas as coisas que apresentam. A vida nossa, o valor dessa vida é com um movimento, um descontentamento, um entristecimento, uma situação que muitas vezes a pessoa fica muito descontente, é passageiro. Essas coisas têm essa vantagem, assim, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade. As coisas que apresenta assim, uma amarra, uma peia na vida da pessoa, se a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, essas coisas ficam passageiras. Foi uma passagem que a pessoa teve na vida, semelhante àquele rio no meio do caminho que a pessoa teve que passar, com todas as coisas que ele tinha no corpo, e ele passou e ele foi embora, e na sequência a roupa foi secando e a pessoa foi se sentindo bem e foi embora feliz mesmo. Então nós também somos assim, nas coisas que, com os nossos relacionamentos, com as nossas importâncias, se atua com o livro Na Luz da Verdade, daí a pouco aquelas situações ficaram para trás e a pessoa tem dentro dela as vivências boas também, tem a gratidão, os dias bonitos que a pessoa pode apreciar e o contentamento da pessoa voltar para casa, de sair de casa para o trabalho. Quando a pessoa tem dentro dela a bondade, ela fica feliz de ir para o trabalho, porque o trabalho é uma coisa muito boa na vida da pessoa e a pessoa tem que fazer muito esforço para continuar no trabalho e tendo as qualidades de ter o trabalho, ou esse trabalho ou aquele trabalho. Tem importância ter o trabalho e a pessoa também sentir bem naquele ambiente de trabalho, mas o ambiente normalmente é feito pela própria pessoa e precisa de ir fazendo a diferença, que não é para a pessoa entrar num processo de degradação para ir aceitando as coisas que são impostas e entrar numa condição de submissão. Tem que entrar naquela condição daquele jardineiro, que não tem importância a função dele, tem importância que ele entra no trabalho dele com o peso dele. E quando ele conclui o trabalho, aqueles que vê aquele jardim ficam felizes. A criação do ser humano é o ser humano na Terra conhecendo a sua origem, conhecendo a informação que o Criador deu e diferenciando que o ser humano, quando ele saiu do paraíso, quando ele foi expulso do paraíso, o ser expulso do paraíso é que os seres humanos não tinham
a condição de permanecer no lugar em que foram criados. Eles tiveram que caminhar pela criação para poder ter a condição de tornar-se consciente, de ficarem ciente da sua origem e da sua procedência. O ser expulso do paraíso é uma condição necessária para os seres humanos, para os espíritos humanos caminharem pela criação e retornarem consciente. Mas o retorno só é possível quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e conhece a procedência, conhece os ensinos e como ele vive na criação, que é o caso assim daquele senhor que um descontentamento o deixou magoado anos e anos e anos por uma palavra que ele ouviu. Mas e os anos e anos e anos que aquela pessoa trabalhou naquela empresa, e que ele pôde manter a família, que ele pôde ter o movimento, que ele teve a importância dele também nos outros setores da vida toda. Essas coisas que são muito maiores, a pessoa esquece, só guarda as pequenas mágoas. Então, a condição assim do espírito humano na Terra é uma condição muito pequena, é uma condição de egoísmo. E o esforço que a pessoa tem que ter é de compreender como ele se encontrava, como ele se encontra e como ele conseguiu caminhar por toda a criação, por todo o período de vida. Porque nós também já temos tendências que trouxemos já de uma outra época, e isso é verdadeiro porque as tendências que nós temos são tão fortes assim que quando uma mãe está esperando um filho e que na metade da gestação que o espírito entra dentro daquele corpinho e que começa a ter as primeiras contrações, o processo interior que a mãe tem da influência do espírito. Por exemplo, a intuição da mãe começa a mudar, o jeito que a mãe começa a ter os pensamentos, o jeito que também essa mãe tem os sonhos. E depois, quando esse filho nasce, a mãe volta à condição anterior dela, e quando esse filho começa a verbalizar, ele começa a falar da sua vida interior, do seu tipo de sonho, e a mãe vê que ela, naquele período que esse filho se encontrava na barriga, ela tinha também esse mesmo tipo de sonho, de pensamentos. Então, a influência de um espírito na vida do outro é muito grande. Essa influência fica marcante assim na vida das mães. Mas nós também, no nosso dia a dia, a influência com as pessoas e das pessoas para conosco também é muito grande. E essa influência a gente vai observando assim. No caso de um filho, a influência desse filho na nossa vida e a influência desse adulto também na vida desse filho. Pode já ser um homem, pode também estar em formação. As influências são muito fortes e nós temos o dever de fazer com que as influências tornem-se benéficas. O nosso jeito, do jeito que nós nos encontramos, temos que ter esta condição de ter o saber dos ensinos da criação, dos ensinos do livro Na Luz da Verdade, para todo o momento que tivermos uma oportunidade, influirmos na vida da outra pessoa com um saber. A criação do ser humano, o espírito humano é que vivifica o corpo, e a pessoa hoje está muito envolta assim com as coisas materiais e ela esquece do que vivifica, do que dá o brilho, do que dá o toque. A vivificação é do espírito da pessoa. E isso é bem fácil assim da gente observar, porque o alimento na casa da gente
Tem o alimento que se compra pronto e tem o alimento que é feito diariamente. O que dá o toque naquele alimento, o que dá aquele sabor, o que dá para a pessoa a satisfação de estar recebendo aquele alimento é o espírito daquela pessoa que movimentou para poder dar a harmonia naqueles ingredientes, e aqueles que vão receber os alimentos ficam muito felizes. Então, nosso dia a dia tem que ser assim, vivificando, dando harmonia. Só tem importância quando tem o toque da pessoa, quando tem o carinho naquilo que foi feito. É a atuação do espírito. E tem também a parte da matéria grosseira, que é o nosso corpo físico, que assemelha ao corpo de um animal. O funcionamento é idêntico. É só a pessoa observar assim, do jeito que funciona o corpo humano, funciona o corpo de um animal. Quando fala-se que a origem do ser humano é do homem primitivo, é uma parte que é o corpo físico. O espírito veio e atua num corpo físico semelhante ao corpo do animal, mas o que dá a vida àquele corpo é o espírito. E o ser humano, a importância que ele tem é como ele atua com aquele corpo, como ele apresenta as suas irradiações. Isso é o que dá a importância na vida de qualquer pessoa. É o jeito que a pessoa faz, é o jeito que ela atua. Quando se fala que um ser humano comporta-se de uma maneira inadequada, sem polidez, sem coerência, compara aquele ser humano com um animal. Em nenhum momento na vida de uma pessoa ela viu um animal comportando descuidadamente. Às vezes os animais criados dentro da casa da pessoa, ele come a mais. Mas quando o animal está no seu habitat, não se vê um animal comportando de forma inadequada. Os animais que a gente vê pelos documentários, assim, lutando, disputando o harém, é uma condição que sempre existiu com os animais. A qualidade dos animais se mantém na propagação da espécie justamente com os qualificados. Os seres humanos é que não vêm fazendo essa observação de melhorar a sua saúde física para depois trazer um filho para a terra. E os animais têm essa seleção natural da disputa que vai ficando aquele mais qualificado. Então, quando fala-se que um homem, uma pessoa qualquer, teve um comportamento e dá-se o nome de um animal para aquele comportamento, está errado, porque o animal comporta-se e sempre comportou com coerência. O animal que é domesticado, que vive assim no quintal da casa da pessoa, pode ser um animal de montaria ou qualquer outro animal, que aquele que é dono dá o trato adequado, dá o relacionamento adequado, aquele animal comporta e espera o tempo dele para aquilo que precisa ser feito, para a utilidade que ele apresenta, para aquela função que ele tem. Então, o comportamento dos animais é sempre um comportamento coerente. O espírito humano é mais evoluído, ele veio para melhorar a Terra, ele veio para qualificar a vida na terra, sublimar mesmo, que é o caso assim do toque daquela dona de casa no alimento, que melhora a qualidade daquele alimento, daquele profissional bom que coloca a porta no lugar e essa porta é fechada com uma justeza, com uma harmonia. E quando se fala que uma pessoa teve um comportamento inadequado e é comparado a um animal, está errado esta comparação, porque o animal ele comporta adequadamente se possibilita a ele, se não faz ele transgredir as coisas naturais
que é o excesso de alimento, e também o caso ele tem um movimento na vida dele e muitas vezes é tirado esse movimento que ele tem. Então, o ser humano, em vez de colaborar, em vez de melhorar, ele piora aquilo que ele tem a oportunidade. A importância do espírito humano nessa terra é influir, é melhorar, que quando ele utiliza direito o animal, aquele animal sempre apresenta uma condição para atendê-lo. O livro Na Luz da Verdade dá a condição assim para a pessoa ponderar mesmo no seu dia a dia, para ela ver a responsabilidade que ela tem com ela. Ela tem uma responsabilidade, porque do jeito que a gente ouve assim, da pessoa falar do descontentamento dela, para ser melhor, a pessoa agora precisaria de desenvolver um saber para ajudar no relacionamento com quem ele convive, e aquele trabalho que a pessoa executa tem que ser um trabalho com harmonia, um trabalho de bom grado, que aquele que vai receber aquele trabalho ou vai manusear aquele trabalho feito ou vai usar o trabalho feito, fica muito feliz de ter tido uma pessoa que viesse a fazer um trabalho tão bem feito assim, ou no preparo de um alimento, ou no trabalho mesmo manual, ou num trabalho qualquer. A importância do ser humano é o jeito que ele faz, na influência que ele exerce no dia a dia dele, e essa influência marca, e a pessoa passa muitos anos, quando é uma influência boa, ela lembra daquele que trouxe a possibilidade para ter aquela influência boa, o jeito da pessoa, o alimento que a pessoa recebeu, ou a casa que a pessoa mora, que é bem cuidada. Cada pessoa tem essa importância, e ela tem que ter dentro dela muito firme mesmo o primeiro mandamento, porque muitas vezes a gente tem uma estrutura na vida e essa estrutura depende de algumas pessoas, e algumas pessoas muitas vezes, ou alguns elementos daquela estrutura, não quer mais fazer parte daquilo. Então aquele que tem o propósito interior, a vida dele, ele tem que estar assim com o primeiro mandamento muito ligado, para ele não ficar sem a estrutura interior. A estrutura exterior, ela pode acabar, mas se continua com a estrutura interior, tem essa coisa boa assim, a continuidade. Então, a continuidade, o propósito de vida é com o primeiro mandamento. O ser humano, ele tem que fazer esse esforço de melhorar-se para ele ter um relacionamento melhor com qualquer ser vivo ou com qualquer objeto, porque se ele tem o trabalho dele, um trabalho manual ou um trabalho qualquer, aquele que recebe o trabalho fica feliz. Se ele tem na vida profissional dele o convívio profissional, se ele tem o jeito bom também, fica uma coisa agradável relacionar com ele, fica uma satisfação. Então a nossa importância é do jeito que a gente vive, é do jeito que a gente tem a influência. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa fica segura dentro dela e caminha todos os dias, irradiando influências boas.